Eu já passei por muitos dias difíceis, mas nada me preparou para aquele momento. Depois de anos dedicando minha vida ao trabalho, fui dispensada como se não significasse nada. Nenhuma explicação decente, nenhum aviso, apenas um envelope e um "agradecemos seus serviços". O caminho para casa pareceu mais longo do que o normal. Cada passo pesava nos ombros, como se estivesse carregando uma culpa que não era minha. Minha mente tentava entender o que tinha acontecido. Será que fiz algo errado? Será que faltei com algo? Quando entrei no apartamento, Sofia estava sentada no chão da sala, desenhando com seus lápis coloridos. Seu rosto se iluminou ao me ver, mas seu sorriso vacilou ao perceber minha expressão. "Mamãe?" Respirei fundo. "Oi, meu amor." Ela largou os lápis e veio até mim, segurando minha mão com aqueles dedinhos pequenos. "O que aconteceu?" Tentei afastar o nó na garganta e sorri, mas era um sorriso vazio. "Nada. Só um dia cansativo." Sofia apertou meus dedos. "Você chorou?" Meu peito apertou. "Um pouquinho." Ela franziu a testa. "Foi no trabalho?" Fechei os olhos por um instante e assenti. "Eles me mandaram embora." Ela ficou imóvel, absorvendo aquelas palavras. "Mas por quê?" Engoli em seco e tentei escolher as palavras com cuidado. "Disseram que precisavam cortar gastos." Sofia balançou a cabeça. "Mas isso não faz sentido. Você trabalha muito." Suspirei e me sentei ao lado dela. "Eu sei, filha, mas às vezes o mundo dos adultos não é justo." Ela cruzou os braços e me encarou. "Quem mandou te demitir?" A pergunta me pegou de surpresa. "Foi um dos diretores da empresa." "Mas quem é o dono?" Fiquei em silêncio por um momento. "Ricardo Montenegro." Sofia repetiu o nome como se estivesse guardando. "Ele sabia que te mandaram embora?" "Não sei, filha, acho que não." "Ele é um homem muito ocupado." Ela franziu ainda mais a testa. "Então ele precisa saber." Minha respiração falhou por um instante. "Sofia, se ninguém contar para ele, ele nunca vai saber que estão sendo injustos com as pessoas." Ela me olhou nos olhos e eu vi algo ali que não estava esperando. Determinação. E naquele momento entendi que algo dentro dela já estava decidido. Tentei esquecer aquela conversa, empurrar o assunto para longe, mas Sofia não era do tipo que deixava uma injustiça passar despercebida. Nos dias que se seguiram, percebi que ela estava mais atenta, ouvindo minhas ligações, observando minhas expressões quando eu tentava, sem sucesso, encontrar um novo emprego. Ela sabia que eu estava preocupada, mesmo que eu tentasse esconder. Foi então que algo inesperado aconteceu. Sofia estava comigo no mercado, empurrando um carrinho pequeno que ela adorava usar, enquanto eu conferia os preços com mais atenção do que o normal. Não podia mais gastar, sem pensar. Cada centavo importava. Foi quando uma movimentação chamou a atenção de algumas pessoas próximas. 2 funcionários do mercado estavam ao lado de um homem alto, de terno escuro, que falava ao telefone perto dos caixas. Ele segurava um café na mão e parecia incomodado com algo. "Aquele é Ricardo Montenegro", sussurrou uma mulher, um pouco à frente de nós, apontando discretamente para ele. Sofia parou imediatamente, os olhos arregalados. "O dono da sua empresa?" perguntou baixinho. Meu coração disparou. Era ele. Antes que eu pudesse impedi-la, Sofia puxou minha mão e continuou olhando para ele. "O que um homem tão rico está fazendo aqui?" A resposta veio da própria conversa que Montenegro tinha ao telefone. "Sim, já estou aqui. Vim ver de perto o problema na rede de distribuição. Quero falar com o gerente da unidade antes de tomar qualquer decisão." Foi então que tudo fez sentido. Montenegro não estava ali como cliente, mas como empresário. Ele possuía uma rede de mercados na cidade e parecia estar fiscalizando alguma questão. Eu ia segurar Sofia pelo braço e continuar andando, mas foi tarde demais. Ela já estava se movendo. "Sofia!" Minha voz saiu baixa, mas firme. Ela olhou para mim por um segundo e naquele olhar eu soube. Ela não ia parar.
Vi minha filha se aproximar do homem mais poderoso da cidade com a mesma segurança de quem ia falar com um conhecido qualquer. Ele ainda estava no telefone, parecendo irritado com algo, mas assim que baixou o aparelho, Sofia já estava na frente dele. O senhor sabe que cometeram um erro? Houve um segundo de silêncio absoluto. As pessoas ao redor, que antes estavam distraídas, passaram a prestar atenção. O próprio Ricardo Montenegro pareceu surpreso ao ver uma garotinha parada ali, olhando para ele com tanta firmeza. Como é? Ele perguntou, franzindo a testa. Sofia manteve o olhar firme. Cometeram um erro na sua empresa. E o senhor nem sabe. Eu queria puxá-la para longe, queria desaparecer dali antes que algo pior acontecesse, mas não consegui me mover. Meus pés estavam congelados. Montenegro a observou por alguns segundos. Depois, olhou ao redor como se estivesse tentando entender por que uma criança estava falando com ele daquele jeito, sem nenhuma hesitação. Quem é você? Meu nome é Sofia, e a minha mãe trabalhava na sua empresa. Ele cruzou os braços, agora curioso. Trabalhava? Sim. Mandaram ela embora, e ela era uma das melhores funcionárias. O silêncio ao redor ficou ainda mais intenso. E o que você quer que eu faça com essa informação? Ricardo perguntou, a voz carregada de impaciência. Sofia não piscou. Quero que o senhor saiba que foi injusto. Alguma coisa naquelas palavras fez Ricardo Montenegro estreitar os olhos. Ele respirou fundo, pegou o telefone novamente e falou sem desviar os olhos de Sofia. Descubra quem era a funcionária Helena. Quero o arquivo dela na minha mesa ainda hoje. Ele abaixou o telefone devagar, como se ainda estivesse processando o que tinha acabado de acontecer. Então, finalmente, olhou para mim. Nossos olhos se encontraram, e eu senti meu corpo inteiro se enrijecer. Sua filha tem coragem, ele disse, com um leve tom de admiração. Não soube como responder. Apenas segurei Sofia pela mão e a puxei para perto. Ricardo Montenegro ainda a observava quando nós nos afastamos. Mas eu sabia que aquele encontro não tinha sido o fim, apenas o começo. Desde o momento em que deixamos o mercado, Sofia parecia satisfeita, como se tivesse cumprido uma missão. Eu, por outro lado, sentia um nó apertado no estômago. Você não pode sair por aí confrontando pessoas assim, Sofia, murmurei. Enquanto caminhávamos para casa, ela olhou para mim, sem um pingo de arrependimento. Mas ele precisava saber. E o que você acha que vai acontecer agora? Sofia deu de ombros. Não sei. Mas ele escutou. Isso já é alguma coisa. Suspirei. Eu queria acreditar que aquilo não tinha passado de um momento sem importância para Ricardo Montenegro, que ele esqueceria e seguiria sua vida. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que aquele homem não era do tipo que deixava pontas soltas. Eu estava certa. No dia seguinte, meu telefone tocou. O número era desconhecido. Alô? Helena? A voz do outro lado era firme, calculada. Eu reconheceria aquele tom em qualquer lugar. Meu coração disparou. Sim, sou eu. Aqui é Ricardo Montenegro. Meu corpo inteiro ficou tenso. O senhor... Como conseguiu meu número? Ele ignorou a pergunta. Preciso que venha até meu escritório. O quê? Hoje. O mais rápido possível. Fiquei sem palavras. Eu não sei se... Não estou pedindo um favor, Helena. Estou lhe dando uma oportunidade de esclarecer algumas coisas. Minha mente girava. Eu não sabia o que pensar, o que esperar. Tudo bem, consegui responder ainda atordoada. Ótimo. Aguardo você em 1 hora. Ele desligou sem esperar outra palavra. Fiquei parada, segurando o telefone, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Quem era? Sofia perguntou curiosa. Engoli em seco. Ricardo Montenegro. Os olhos dela brilharam. Eu sabia. Eu não tinha escolha. Precisava ir. Ao entrar no prédio da Montenegro Corp, fui tomada por um misto de nostalgia e nervosismo. Tudo ainda era como eu lembrava. O saguão frio, o brilho impecável do mármore, as pessoas apressadas em ternos impecáveis. Mas dessa vez, eu estava ali como visitante, não como funcionária.
A recepcionista olhou para mim com estranheza, mas ao ouvir meu nome, apenas assentiu e fez um gesto para que eu esperasse. Poucos minutos depois, um assistente me acompanhou até um elevador privativo que me levou diretamente ao andar mais alto. Quando as portas se abriram, dei de cara com ele. Ricardo Montenegro estava de pé, perto da enorme janela panorâmica, observando a cidade abaixo. Assim que me viu, virou-se devagar. Helena, tentei manter a compostura. Senhor Montenegro, ele fez um gesto para que eu me sentasse na poltrona diante de sua mesa. Vamos direto ao ponto. Sua filha me procurou ontem. Assenti, sentindo um calor subir pelo rosto. Eu soube. Peço desculpas por isso. Ele inclinou levemente a cabeça. Por que você está se desculpando? Engoli em seco. Porque ela não deveria ter feito isso. Por que não? Pisquei, surpresa. O quê? Ricardo. Montenegro me observava como se estivesse tentando me decifrar. Você acha que ela estava errada? Eu hesitei. Não é isso, é que... Ela é apenas uma criança. Ele recostou-se na cadeira. Uma criança que teve mais coragem do que muitos adultos que conheço. Fiquei em silêncio, sem saber como responder. Ele pegou um tablet sobre a mesa e deslizou o dedo pela tela. Pedi. Para analisarem sua demissão. O motivo foi redução de custos, correto? Assenti. Sim. Ele jogou o tablet sobre a mesa, quase irritado. Então por que outros funcionários, menos qualificados, permaneceram? Meu coração acelerou. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que houve algo errado nessa decisão. E quero saber exatamente o que aconteceu. Senti um nó na garganta. O senhor não sabia da minha demissão? Ele negou com a cabeça. Eu não me envolvo em cada dispensa. Confio que meus diretores façam escolhas baseadas no que é melhor para a empresa. Mas agora vejo que confiei demais. Aquela revelação me atingiu em cheio. Então, o senhor acredita que fui demitida injustamente? Ele me observou por um momento. Eu acredito que alguém tentou se livrar de você por um motivo que ainda não descobri. O silêncio na sala se tornou opressor. Quero que me conte tudo, ele continuou. Desde o momento em que começaram a te tratar diferente, eu sentia meu peito apertado. Depois de tanto tempo de trabalho duro, depois de ter sido descartada sem explicação, ali estava Ricardo Montenegro pedindo para ouvir minha história. Eu contei, porque pela primeira vez ele estava realmente ouvindo. Enquanto eu falava, Ricardo Montenegro me observava em silêncio. Sua expressão era impassível, mas seus olhos analisavam cada palavra, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Depois de anos trabalhando aqui, continuei, comecei a perceber mudanças. No início, pequenas. Algumas reuniões das quais eu costumava participar foram feitas sem mim. Minhas funções foram diminuindo, sem explicação. E então, um dia, fui chamada ao escritório do diretor Eduardo Vasconcelos. Ele mal olhou para mim quando disse que estavam cortando custos e que minha posição seria eliminada. Ricardo deslizou o dedo pela tela do tablet e balançou a cabeça. Não faz sentido. Seu histórico mostra que você sempre teve alto desempenho. Nenhuma falha, nenhum problema disciplinar. Respirei fundo, hesitante. Sempre fiz meu trabalho bem, mas... Houve um momento em que percebi que incomodava algumas pessoas. Ele ergueu uma sobrancelha. Como assim? Minha garganta secou. Eu sabia que aquele assunto poderia mudar tudo. Algumas semanas antes da minha demissão, encontrei inconsistências nos relatórios financeiros do setor. Pequenos desvios, valores que não batiam. Comentei com um colega que me aconselhou a não me envolver. Disse que não era assunto para gente como nós. Ricardo Montenegro recostou-se na cadeira, os olhos levemente estreitados. E o que você fez? Levei até o diretor Vasconcelos. Queria entender o que estava acontecendo antes de fazer qualquer acusação. E como ele reagiu? Ri sem humor. Disse que era um erro bobo de contabilidade, que eu não devia me preocupar com isso. Mas você se preocupou, assenti. Sim, algo me dizia que tinha mais coisa ali. Mas antes que eu pudesse investigar mais a fundo, fui demitida.
O silêncio que se seguiu foi denso. Ricardo Montenegro não disse nada por alguns instantes. Pegou o telefone e discou um número. Quero Vasconcelos na minha sala. Agora. Meu coração disparou. Senhor Montenegro, eu não quis. Ele ergueu a mão, me interrompendo. Se você estiver certa, Helena, não foi apenas injustiçada. Foi usada como bode expiatório. Meu peito apertou. O senhor acredita em mim? Ele me encarou, a voz firme. Eu acredito nos fatos. E estou prestes a descobrir até onde essa história vai. Vasconcelos entrou na sala poucos minutos depois. O homem, sempre arrogante, tentou disfarçar o nervosismo ao ver Montenegro sentado atrás da mesa, me olhando com seriedade. Senhor Montenegro, bom dia. Em que posso ajudar? Ricardo não perdeu tempo. Você autorizou a demissão da Helena. Sim, senhor. Precisávamos reduzir gastos e economizar dinheiro? Ou silenciar uma funcionária que estava descobrindo algo que não deveria? O rosto de Vasconcelos ficou pálido. Senhor, eu não sei do que está falando. Ricardo pegou o tablet e deslizou a tela para ele. Esses desvios financeiros. Helena encontrou essas inconsistências antes de ser demitida. Explique. Vasconcelos engoliu seco. Eu não sabia que ela tinha encontrado isso. Ricardo inclinou-se para a frente, os olhos afiados. Então admite que há algo para ser encontrado? O diretor tentou se recompor. Claro que não. Apenas achei que não valia a pena levantar suspeitas por erros contábeis mínimos. Erros mínimos? Montenegro riu, mas sem humor. Vasconcelos, há quase R$1 milhão que não podem ser rastreados. Minha respiração falhou. Eu sabia que havia algo errado, mas não imaginava a dimensão disso. Ricardo levantou-se lentamente, caminhando até o homem que agora suava. Quero uma auditoria completa no seu setor, hoje, e se eu encontrar o que estou começando a suspeitar, você não vai apenas perder o emprego. O rosto de Vasconcelos ficou vermelho. Ele tentou argumentar, mas Montenegro já havia decidido. Está dispensado, e reze para que eu não precise chamar a polícia. O homem saiu quase tropeçando nos próprios pés. Assim que a porta se fechou, o silêncio tomou conta do ambiente. Eu mal conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Isso significa que Ricardo Montenegro virou-se para mim. Você nunca deveria ter sido demitida, Helena. Engoliu o nó na garganta. Então o senhor vai me dar meu emprego de volta? Ele cruzou os braços, observando-me por um instante antes de responder. Melhor que isso. Quero você na equipe que vai reestruturar esse setor. Meus olhos se arregalaram. O quê? Preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém que não tenha medo de questionar. Minhas mãos tremiam. Depois de tudo, ele realmente estava me oferecendo não apenas meu emprego, mas uma posição de destaque. Aceita? Minha mente gritava. Sofia estava certa desde o começo. Alguém precisava saber da injustiça. E agora, graças à coragem da minha filha, eu estava diante da oportunidade de fazer parte de algo muito maior. Olhei nos olhos do homem mais poderoso da cidade e disse, sem hesitar: sim. Eu ainda tentava absorver tudo o que havia acontecido. Minutos atrás, Ricardo Montenegro havia desmascarado um de seus próprios diretores e agora me oferecia um cargo que jamais imaginei ocupar. Meu coração ainda batia acelerado quando saí de sua sala. Mas antes que eu pudesse processar completamente a proposta, ele me chamou novamente. Helena, parei na porta e me virei. Sim, senhor, ele cruzou os braços, me observando com aquela expressão calculista. Quero saber como você se sente sobre tudo isso. A pergunta me pegou de surpresa. Respirei fundo. Sinceramente? Ainda estou tentando entender? Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. Você se sente preparada para assumir um cargo com mais responsabilidade? Pisquei, tentando organizar os pensamentos. Acho que nunca estamos completamente preparados até estarmos na posição, mas
Se o senhor acredita que posso fazer a diferença, darei o meu melhor. Ricardo Montenegro manteve o olhar fixo em mim por um instante e então sorriu de lado. Boa resposta. Ele voltou para sua mesa e pegou o telefone. Hoje mesmo faremos o anúncio oficial da sua volta. Quero que você esteja aqui amanhã cedo. Minha mente ainda girava. Aquilo estava realmente acontecendo? Obrigada, Sr. Montenegro. Ele apenas acenou com a cabeça, já voltando sua atenção para os documentos à sua frente. Eu saí da sala e caminhei até o elevador, sentindo um misto de alívio e inquietação. Mas, acima de tudo, senti gratidão. Quando cheguei em casa, Sofia estava sentada no sofá, abraçando um travesseiro. Assim que me viu, pulou de pé. E aí? O que ele disse? Soltei o ar devagar, sorrindo. Você não vai acreditar, os olhos dela brilharam. Vou sim, sentei-me ao seu lado e segurei suas mãos. Ele descobriu que minha demissão foi injusta e me chamou de volta. Sofia gritou e me abraçou com tanta força que quase caímos no sofá. Eu sabia, mamãe, eu sabia. Eu ri, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Foi por sua causa, filha. Você fez isso acontecer. Ela me olhou, orgulhosa. Eu só falei a verdade. Abracei-a de novo, sentindo um alívio imenso. Pela primeira vez em semanas, eu podia respirar sem aquele peso no peito. Sofia se afastou um pouco e franziu a testa. Mas você vai voltar para o mesmo cargo? Hesitei por um segundo e balancei a cabeça. Não. Ricardo Montenegro quer que eu faça parte da equipe que vai reestruturar o setor. Ela arregalou os olhos. Isso é melhor, né? Sorri. Muito melhor. Sofia deu um pequeno salto de felicidade. Então tudo deu certo. Suspirei, acariciando seu cabelo. Sim, meu amor. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Ela assentiu, séria. Mas agora você tem um chefe que escuta a verdade. Eu ri, balançando a cabeça. Sim, parece que tem. E no fundo, eu sabia que nada disso teria acontecido se não fosse pela coragem da minha filha. O dia seguinte chegou mais rápido do que eu esperava. Pela primeira vez desde minha demissão, vesti uma roupa formal e me preparei para voltar a Montenegro Corp. Mas dessa vez, em uma posição completamente diferente. Antes de sair de casa, Sofia me observava com um sorriso satisfeito. Você parece mais confiante, mamãe. Dei um beijo em sua testa. Porque eu sei que estou fazendo algo certo. Ela cruzou os braços e me olhou com aquele brilho esperto nos olhos. E sabe o que mais está certo? O quê? O Sr. Montenegro aprender alguma coisa com isso tudo. Ri e balancei a cabeça. Vamos ver. Ao chegar na empresa, senti todos os olhares sobre mim. Alguns funcionários pareciam surpresos, outros apenas curiosos. Mas ninguém ousou questionar minha presença. Ricardo Montenegro já tinha tomado sua decisão, e quando ele fazia isso, ninguém contestava. Fui direto para a sala onde ele me esperava. Dessa vez, não havia o mesmo nervosismo de antes. Helena, ele disse, sem levantar os olhos do relatório em sua mesa. Sente-se, obedeci, mantendo a postura firme. Ele largou o papel e me encarou. Você sabe que ainda há muito a ser feito. O problema do Vasconcelos era apenas a ponta do iceberg. Assenti. Imagino que sim. E está pronta para lidar com isso? Mantive o olhar firme no dele. Se eu não estivesse, não estaria aqui. Por um breve instante, vi algo diferente em seu rosto. Talvez respeito. Ele recostou-se na cadeira e cruzou os braços. Sua filha. Minha atenção se aguçou. O que tem ela? Ele sorriu de canto. Nunca vi ninguém me encarar daquela forma. Muito menos uma criança. Sorri levemente. Sofia acredita que todo erro precisa ser corrigido. E ela está certa. Houve um breve silêncio. Então, para minha surpresa, ele suspirou e pegou o telefone. Quero organizar uma reunião com a equipe de reestruturação. Também quero que a nova gerente do setor apresente um relatório sobre as mudanças necessárias. Franzi a testa. Nova gerente? Ele me olhou como se fosse óbvio. Você. Meus lábios se entreabriram. Senhor Montenegro, eu disse que precisava de alguém confiável.
Alguém que não tivesse medo de dizer a verdade. Minha respiração ficou presa por um momento. Isso é mais do que eu imaginava. Ele sorriu de lado. E pensar que tudo isso começou porque uma garotinha teve coragem de me desafiar. Ri baixinho. Sofia vai gostar de ouvir isso. Ele pegou a caneta e girou entre os dedos. Se um dia ela quiser um estágio aqui, me avise. Soltei uma risada surpresa. Ela não vai esperar crescer para questionar suas decisões. Ele sorriu. Estou contando com isso. Me levantei, sentindo um peso diferente nos ombros. Não mais medo ou insegurança, mas responsabilidade. Antes de sair, me virei para ele. Obrigada por me dar essa chance. Ele apenas acenou com a cabeça, já focado em seus papéis. Mas eu sabia que algo tinha mudado nele. E tudo começou com a coragem de uma garotinha que não aceitou a injustiça. Quando cheguei em casa naquela noite, Sofia me esperava na porta, ansiosa. Como foi? Ajoelhei-me na sua frente e segurei suas mãos. Eu sou a nova gerente. Ela deu um gritinho e pulou em mim. Eu sabia, mamãe. Sabia que tudo ia dar certo. Abracei-a forte, sentindo meu coração se aquecer. E sabe de uma coisa? O Sr. Montenegro quer que você vá lá um dia. Os olhos dela brilharam. Sério? Sim, acho que ele gostou da sua coragem. Sofia sorriu. Então acho que ele aprendeu alguma coisa, né? Ri, balançando a cabeça. Acho que sim. E naquele momento, soube que aquele não era apenas um novo começo para mim, mas também para Ricardo Montenegro. Porque até o homem mais poderoso da cidade pode aprender algo valioso, quando alguém tem coragem de falar a verdade. Às vezes, grandes mudanças começam com pequenas atitudes. Sofia provou que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. Mas e você? Teria a mesma coragem para lutar contra uma injustiça? Será que teria a determinação para questionar algo que parece maior do que você? Clique no vídeo que está na tela e continue essa jornada de autoconhecimento. E se essa história te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que fazem a gente refletir sobre a vida. Nos vemos no próximo vídeo!